Muito bem, estamos de volta com o Jornal da Muni, 90.5 FM. E nós vamos aqui começar o encarte em saúde, falar com a doutora Flávia Macedo, que aceitou o nosso convite aqui de bater um papo, trazer informações à população. É médica formada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, especialista em clínica médica pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, nefrologista pela Universidade Federal de São Paulo. Também trata aí da questão da obesidade, atua como médica assistente da nefrologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina e também no AME Botucatu, nefrologia, especialidade médica que consiste em cuidar dos rins. Prazer em recebê-la aqui nesta manhã e obrigado por ter aceito o nosso convite para bater um papo aqui para orientar a população. Tudo bem? Bom dia. E um prazer nosso estar te recebendo. Pedi para a doutora falar bem pertinho do microfone para chegar bem o som lá para o pessoal. Doutora, a gente vai falar sobre doença renal, no caso no diabetes, né? Por que é tão importante a gente tratar desse tema, né? O que a senhora poderia falar nessa abertura, né? Doença renal e na questão também do diabetes. Então, esse tema é bem importante porque o diabetes, junto com a hipertensão, é uma das principais doenças que levam o paciente a ter uma doença renal crônica. E no Brasil, né, é a segunda, mas no mundo é a principal, e que leva também à hemodiálise. E o que a gente pode dizer sobre o que causa, né, o diabetes, que a gente poderia explicar, que é um tema sempre relevante? Bom, em relação ao diabetes 2, né, que eu acho que é mais o foco de hoje, a principal causa é a obesidade, né? Que a obesidade, o ganho de peso, o tecido adiposo, ele faz com que gere uma inflamação no sistema, né, no corpo como um todo, e leva à resistência à insulina, né, que é um hormônio essencial para que o açúcar entre para as células, dando energia. Então, com esse processo inflamatório, causa resistência à insulina e leva ao diabetes, sendo hoje uma das principais causas, né? E tem como prevenir o diabetes, você ter uma prevenção, para que realmente a gente sempre fala, né, em qualidade de vida, tudo mais, mas como prevenir o diabetes? Assim, aquela receitinha básica de bolo, né? Não existe, mas uma alimentação saudável, evitar principalmente, né? Que o diabético acha que é só açúcar, mas na verdade tudo que é carboidrato, então pão, arroz, até as frutas mesmo, quando metabolizadas, viram açúcar no corpo. Então, ter uma alimentação saudável, praticar exercício físico. Então, hoje o recomendado é pelo menos 150 minutos por semana. Então, não é nada absurdo, assim, que, né, uma meta impossível. Então, é uma coisa fazível, assim, mas é que é difícil essa mudança do estilo de vida realmente. Exatamente. Agora, a gente chega naquela fase das pessoas que já têm diabetes. E no caso, como que se evita uma doença renal? Bom, para o diabético, né, que já está em tratamento, a principal forma de prevenção é realmente fazendo o controle glicêmico adequado. Não vou falar valores aqui, né, de glicemia de jejum, nem de glicado, porque isso vai depender da idade do paciente, das outras comorbidades que o paciente tem. Mas o principal é manter a glicose no alvo, por quê? O açúcar em excesso, então tem que pensar que o açúcar não é feito para estar no vaso sanguíneo. E isso causa uma inflamação importante em todo o endotélio. O que é o endotélio? É a parede dos vasos. Então, se o açúcar alto causa uma inflamação que vai causar lesão nos vasos grandes, que é coração e cérebro, e nos vasos pequenos, que é a retinopatia, né, que aquele paciente diabético fica com alteração visual, nos rins e nos nervos. É interessante a gente saber desses detalhes, né? E como se rastreia a doença renal? Então, a doença renal do diabetes, o principal mecanismo de rastreio é a albuminúria. Então, todo paciente diabético tipo 2, quando é feito o diagnóstico, tem que fazer esse rastreio por meio de um exame de urina, tá? Pode ser amostra isolada. E o que ela mostra? Mostra proteína na urina, que não é para estar ali. Então, isso já mostra uma lesão, né, desencadeada pelo tempo de diabetes, aquele açúcar ali hiperfiltrando, sobrecarregando os rins.
Então, quando você tem uma albuminúria maior do que 14 miligramas por litro, já aumenta o risco cardiovascular em 3 vezes e em 4 vezes o risco de doença renal do diabetes. Então, é essencial fazer esse rastreio. Tá certo. E a senhora está falando aqui de uma questão de exame, e a gente sempre bate numa tecla aqui, e sempre comento isso quando a gente está falando com médico, com especialista, sobre a pessoa sempre ter um controle, porque a pessoa às vezes quer fazer um controle depois que descobriu alguma coisa, está com uma dor, algo assim. E a gente tem batido numa tecla aqui, até a Prefeitura está fazendo uma campanha muito grande do Novembro Azul com relação à saúde do homem, e também no Novembro Azul foi feito um trabalho grande pela ABAD, a Associação Botucatuense de Assistência aos Diabéticos, também do pessoal fazer testagem, não diabético ou diabético já, né? E a gente sempre bate numa tecla da pessoa fazer anualmente os seus exames, seja pelo seu plano, seja pela rede pública. Eu acho que isso a gente tem que incentivar, né, doutora? A gente ter um controle, porque alguma coisa pode estar fora ali, mesmo você não tendo sintoma, não tem que esperar ter um sintoma ou ter um problema para poder fazer os exames gerais, né, básicos, para saber se está tudo bem, alguma coisa está chamando a atenção ali, que às vezes não é nada demais, você precisa também controlar alguma coisa, né, que você está excedendo ou não está fazendo atividade física. Esse exame anual seria muito importante, né, doutora? Isso, com certeza, ainda mais quando a gente fala de rim, né, que geralmente ele é assintomático, ele só vai causar sintoma, inchaço, espuma no xixi, quando está muito evoluído já o quadro. Então, o que a gente indica de um rastreio para a população geral? Um exame de urina, né, todo ano, essa microalbuminúria ou A/C, dependendo do laboratório, e principalmente creatinina e ureia. Então, além do rastreio, é importante também, já rastreio para a população geral, e para todo diabético é importante fazer anual essa microalbuminúria e a creatinina, por quê? Com a creatinina a gente usa para calcular quanto que os rins estão funcionando. E alguns medicamentos, como a população usa muito, que é o glifage, né, a metformina, ele deve ser ajustado a depender da taxa de filtração glomerular. Então é importante fazer anualmente, pelo menos, e a população geral para rastreio mesmo. Então uma urina e creatinina, pelo menos uma vez por ano. Pelo menos o que eu tenho de acesso em Botucatu, da rede, vamos colocar aí a rede que seria um pouco mais demorada, que é a rede pública. Hoje, se você for no posto, falar, não tenho nenhum problema, mas eu quero fazer os exames gerais, em alguns meses, às vezes você não consegue de pronto, mas até na rede particular você não consegue hoje um atendimento. O médico, ele marca para você depois de um tempo, né, para você ser atendido primeiro por ele, porque é o médico que tem que indicar o exame, né, não é assim, eu quero fazer e pronto, na rede pública. Então, a gente tem aqui uma realidade que as pessoas conseguem fazer. Lógico que não vai conseguir fazer no mesmo dia que você procura o posto, porque as pessoas estão sendo atendidas ali. Até a doutora estava falando, né, que trabalha no AME, no Hospital das Clínicas, né? Uhum. E também na área particular. Em Botucatu, que a gente percebe, doutora, as pessoas têm acesso. Então, é uma questão mais de conscientização e da pessoa realmente tomar a iniciativa de procurar o atendimento. Não sei se a senhora teve também algumas experiências em outras cidades, né? Se Botucatu aí num nível, né, de excelência de atendimento está bem, mas aqui a gente, pela experiência que eu tive já procurando os serviços, aqui está tranquilo, então a pessoa pode procurar, né? Isso, com certeza. Aqui a atenção primária é bem forte, né? Então essa parte de rastreio é bem importante, também partir do paciente, né? Que infelizmente o médico, né, a equipe da unidade básica não consegue sair falando, vamos lá, faz seu exame. É importante que o paciente tome essa iniciativa para prevenir complicações futuras. Certamente, acho que a gente tem que deixar também uma mensagem geral, porque a gente falou de vários tópicos aqui, né, doutora? O que a gente pode falar de maneira geral, agora reunindo todas essas informações, para que a pessoa se atente a vários detalhes, que a gente falou um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas de maneira geral, falando dos rins, falando de diabetes, falando de cuidado com a saúde, falando também de algum sintoma, que a gente pode passar de mensagem geral para as pessoas? Assim, acho que a principal mensagem, né, para trazer hoje aqui para a população, é importante fazer o rastreio e prevenir.
que quando a gente fala de rim, ele vai causar sintomas muito tardiamente, já vai ter alteração. Então, a experiência, por exemplo, que eu estou tendo no AME, eu como nefrologista, eu fico muito chateada, porque as pessoas chegam muito tarde. O que eu quero dizer, chega muito tarde? Já chega com uma cicatriz renal, com um processo crônico no rim. No rim, quando tem uma causa crônica, já machucou ali, não tem muito que a gente consiga fazer para reverter essa cicatriz. O que a gente consegue, tem medicações para evitar que progrida a doença renal. Então, hoje tem muitas medicações para a gente evitar essa perda de proteína e tudo mais. Mas ela é muito mais eficaz quando é feita, né, precocemente. E, infelizmente, né, o que eu estou tendo aqui, né, de amostra, assim, no AME, não é só em Botucatu, em todos, né, os locais do Brasil, o pessoal chega muito tarde, porque o sintoma já é tardio e, infelizmente, chega, não tem muito que a gente possa fazer para prevenir e já tem que encaminhar o paciente para o suporte renal, né, que seja hemodiálise, diálise peritoneal. Então, isso é bem frustrante, assim, assim, no meu caso, assim, de nefrologia. Então, por isso que eu achei interessante vir trazer esse tópico para focar na prevenção mesmo. No último estágio, seria transplante? Isso, assim, a taxa de filtração glomerular, quando os rins estão funcionando menos de 10%, ele precisa de suporte renal. Então, hoje a gente tem 3 modalidades de suporte renal. Então, que é a hemodiálise, né, que é aquela feita pelo sangue, a diálise peritoneal, e que aqui em Botucatu é bem forte, né, referência, e o transplante renal. Tá certo, então realmente quando chega num nível muito crítico, já passa a ser complicado e aí a pessoa tem que realmente tomar um cuidado na prevenção, porque depois que evolui muito, né, como a doutora estava explicando, já se torna muito complicado, né? E a doutora que não era de Botucatu, né, doutora? Exatamente. E veio para cá, o marido já era daqui, né? Já tinha vindo para cá. E agora a doutora que veio para cá também, seja bem-vinda, né? Obrigada. E toda a equipe aqui da rádio fica à disposição para que, né, mais vezes a gente possa bater um papo, falar de prevenção, levar informações às pessoas. E a doutora nunca tinha dado entrevista aqui na rádio e ela estava um pouco preocupada, daí a gente ia dar uma nota para ela no final, de 10 tirou nota 11, doutora, saiu muito bem, parabéns, mas eu acho que esse trabalho aí é de toda uma rede, né? E a sua experiência vem para cá, junto com toda uma equipe, né? Acho que tem uma equipe muito legal lá no AME. Eu fui conhecer quando a nova gestora assumiu lá também. O pessoal fala muito bem também do atendimento no HC, dessa área aí, dessa área renal, e realmente as pessoas elogiam bastante. Lógico que a gente sabe que o serviço público hoje ele está muito procurado, às vezes tem fila, às vezes tem espera, às vezes não é do jeito que a gente gostaria, mas mesmo assim o atendimento aqui do HC de Botucatu ele é o segundo maior do estado em número de volume de realmente atendimento, né, como foi colocado recentemente aqui em Botucatu. Mas obrigado por ter vindo aqui, falado com a gente e trazido todas essas informações. Obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço. Obrigado. Então é isso, a gente falou aqui com a doutora, a gente com certeza sempre o Encarte Saúde, que é uma parceria com a Associação Paulista de Medicina. Doutora Flávia Macedo que conversou conosco. César Júnior, tem o Vanderlei dos Santos aí? Em ponto, hein? 9h45, e a gente volta então, Vanderlei, é com você.